Olá, meu amado irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. É uma grande alegria poder estar aqui com você novamente, compartilhando deste curso, esse curso de formação de líderes de pequenos grupos. Dando continuidade, hoje nós vamos estar abordando a lição de número 2. A lição de número 2 diz o que é e o que não é um pequeno grupo. Nós vamos entender um pouco melhor do que seria um pequeno grupo, qual é o conceito de pequeno grupo, o que entendemos que é um pequeno grupo e o que entendemos que também não seria um pequeno grupo. Mas antes, eu gostaria muito de fazer uma analogia contigo aqui de um vídeo chamado O Grande Trator Vermelho. Eu vou deixar aí na tela esse vídeo indicado para você, depois você procure assisti-lo. É um vídeo muito legal, é um vídeo animado que nos trará uma reflexão a respeito de um trator vermelho. E faremos um comparativo desse vídeo com alguns temas que iremos abordar hoje. Esse vídeo diz a respeito de uma comunidade rural que há muito tempo utilizava um trator vermelho. Esse trator, com o passar do tempo, ele foi dando alguns probleminhas e ele chegou a quebrar. Essa comunidade se acostumou em ter o trator e não procurou a solução para resolver o problema da quebra do trator. Então eles decidiram, dia após dia, toda manhã, os moradores daquela comunidade acordavam bem cedo e começavam a empurrar aquele trator para que ele fizesse todo o trabalho naquele campo. E essa rotina se repetia diariamente. Todas as manhãs, os trabalhadores, os moradores da comunidade levantavam cedo e empurravam o trator para que ele fizesse o seu devido trabalho. Um certo dia, a pessoa diretamente responsável por esse trator, ele resolveu mexer em algumas caixas dentro do seu celeiro. E ali, mexendo dentro do seu celeiro em algumas caixas, ele encontrou um manual que pertenceu ao seu bisavô. Um manual que dizia como era o funcionamento, quais eram as especificações daquele trator. Ele resolveu então estudar aquele manual e por um tempo ele estudou. Um belo dia ele decidiu passar a noite toda estudando aquele manual e consertando o trator. No meio da madrugada, o trator foi consertado e ele foi fazer um teste. E ele percebeu que aquele trabalho que ele fazia todos os dias, em um tempo da noite, em algumas horas, ele conseguiu fazer o trabalho triplicar, quadriplicar, até que aquele trabalho foi feito 10 vezes mais em apenas 1 hora. O que ele gastaria em 10 dias, em apenas 1 hora, ele conseguiu realizar o seu trabalho. Ao final da noite, ele caiu exausto ali em cima do trator e os moradores da comunidade chegaram logo cedo para dar início ao seu trabalho cotidiano, ao seu trabalho diário, né, que faziam ali de empurrar o trator. Mas quando eles olharam para os campos, eles perceberam que aqueles campos já tinham sido trabalhados, que o objetivo do primeiro campo já tinha sido conquistado, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do 10º dia de trabalho já tinha sido realizado. Eles ficaram todos perplexos, olhando um para o outro. Foi então que eles foram até o celeiro onde estava guardado o trator e ali o seu dono repousava em cima do trator. Chamaram e ali eles conversaram e observaram que todo aquele serviço que eles demoravam tanto tempo para fazer, em apenas algumas horas poderia ser feito se o trator estivesse funcionando normalmente. A partir daquele dia, aquele trator começou a trabalhar, eles colocaram o trator a toda a potência e ali aquela comunidade que estava acostumada em apenas conseguir ali os frutos do campo para si mesmo, eles começaram ainda a contribuir com outras comunidades carentes que precisavam também do fruto do campo. Meus queridos irmãos, aquela comunidade foi chamada como a comunidade mais feliz da terra, porque ela tinha para ela e ela tinha também para abençoar os seus vizinhos. Qual a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje? Muitas vezes, nós somos uma comunidade que empurramos o trator. E nos acomodamos em empurrar o trator
porque fomos ensinados que o trator deve ser empurrado todo dia. Nós empurramos as situações, nós empurramos o nosso estilo de vida e não observamos de uma maneira melhor que podemos fazer o nosso trabalho ser mais próspero. Aquela comunidade, ela observou ali que existia um manual. E através desse manual, ele demonstrava como era o modo correto do trator funcionar. O nosso manual é a palavra do Senhor. E ela nos demonstra a maneira correta que nós devemos fazer a nossa igreja funcionar. Nossa igreja, ela pode ser muito mais frutífera do que ela já é. Nós participamos de comunidades abençoadas, mas nós podemos fazer que a nossa comunidade ainda possa ser muito mais impactante dentro de uma sociedade. Muitas vezes nós estamos acostumados somente a conquistar frutos do nosso trabalho para nós mesmos. Mas quando nós observamos na palavra do Senhor, assim como aquele agricultor observou ali no trator, nós percebemos que podemos ir muito mais além, que o nosso trabalho pode ser muito mais produtivo do que imaginamos. Fique com essa reflexão para você. Você pode ir muito além, observando na palavra do Senhor, entendendo os exemplos bíblicos que a palavra do Senhor traz para nós. Os exemplos de igreja, de como ser igreja, de como trabalhar na igreja. Prosseguindo, entraremos agora em uma parte da nossa lição. Eu quero compartilhar com você que existem dois tipos de igreja. Dois tipos de igreja no contexto que eu vou abordar aqui com você. Existe uma igreja chamada igreja totalmente tradicional ou igreja tradicional. É aquela igreja que as pessoas empurram o trator. E existe uma igreja que observou no manual, continua sendo uma igreja tradicional, mas porém ela observou que existem métodos, existem maneiras de fazer o trator funcionar melhor. E essa igreja é uma igreja tradicional com pequenos grupos, né, inseridos no seu contexto. O que é isso? Uma igreja tradicional com pequenos grupos é uma igreja onde as pessoas são capacitadas para produzir mais pela igreja. Ou seja, os seus contribuintes são capacitados a produzir mais pelo trator, né? A igreja tradicional, ela enfatiza somente a instituição, a religião, as atividades ali dentro do prédio. Mas a igreja tradicional, com pequenos grupos, ela enfatiza o relacionamento das pessoas e a vida no espírito e que cada cristão deve ter, né? Onde todos os cristãos da igreja podem ser fazedores de discípulos e impactar o mundo. Vou falar agora um pouquinho do modelo tradicional ou modelo histórico da igreja. É uma igreja onde existe apenas reuniões num prédio, ou seja, no templo, né? Os sacerdotes dessa igreja é aqueles que fazem todo o trabalho. Eles ocupam praticamente todas as funções dentro da igreja. E os membros apenas observam como se faz. Os membros estão observando e os sacerdotes estão trabalhando. Agora, dentro de uma igreja organizada com pequenos grupos, a estrutura eclesiástica dessa igreja, ela está focada em preparar cristãos para a obra do ministério. É o que nós estamos fazendo aqui com você, te preparando para a obra do ministério. Nessa igreja organizada em pequenos grupos, todos podem contribuir, exercendo seu papel no corpo de Cristo. Essa igreja possui também muitos projetos, muitos departamentos, mas o foco da igreja organizada em pequenos grupos está em ganhar almas para Cristo e cuidar mais de perto das pessoas, manter relacionamentos e evangelizar, né? Fazer a engrenagem do trator funcionar da melhor maneira. Prosseguindo, farei agora contigo um comparativo entre igreja do modelo tradicional
e igreja com modelo com pequenos grupos. Quando o assunto é sobre as atividades da igreja, a igreja tradicional, ela concentra as suas atividades nas reuniões. Já a igreja com pequeno grupo, além das reuniões, ela concentra as suas atividades na comunhão dos irmãos, de estarem junto, de compartilharem coisas boas além das reuniões. Quando o assunto é sobre comprometimento, a igreja tradicional, ela é apenas uma instituição. O comprometimento é com a instituição, é com a igreja, é com o símbolo, é com a organização. Mas uma igreja organizada com pequenos grupos, o seu comprometimento é com o reino de Deus. Ele se compromete também com a instituição, ele veste a camisa da instituição, ele tatua, melhor dizendo assim, de forma alegórica, ele tatua a igreja dentro de si, ele serve sim a igreja, ele ama a sua instituição, mas o seu comprometimento maior é com o reino de Deus. Quando o assunto é grupos, dentro do modelo tradicional, os relacionamentos acabam sendo impessoais. Ou seja, muitas pessoas são passantes, frequentam a igreja e não vem a hora do culto acabar, na hora do amém, na hora da bênção apostólica, para pegarem, se dirigirem até os seus lares, se dirigirem até os seus afazeres e por ali acaba. Mas dentro de uma igreja tradicional que aborda o modelo de pequenos grupos, os relacionamentos dos grupos são baseados em ser uma comunidade, que não está apenas dentro do templo, mas os relacionamentos vão muito mais além. É quando um cuida do outro, é quando um se importa com o outro, é quando um irmão está disposto a estar junto do outro, fortalecendo, abençoando, é ser uma comunidade, tendo as coisas em comum. Quando falamos de membro, dentro do modelo tradicional, apenas 10% trabalham. E isso é estatístico, meu irmão. Apenas 10% trabalham. Os outros 90% apenas observam o trabalho dos 10%. Mas quando nós falamos de uma igreja com modelo com pequenos grupos, uma igreja formada com pequenos grupos, todo mundo trabalha. Cerca de 95% dos membros dessa igreja estão trabalhando, estão a serviço do reino do Senhor. A localização de uma igreja tradicional, quando se fala de igreja, a localização se dá apenas em um prédio fixo. Mas quando nós falamos de igreja com pequenos grupos, ela vai além do prédio. Temos as reuniões normalmente dentro do prédio, mas vamos muito mais além. A igreja vai para fora, a igreja vai para o mundo, a igreja impacta, a igreja cuida das pessoas, a igreja cuida dos lares, a igreja cuida das famílias, a igreja deixa de ser apenas um templo, mas a igreja se torna o templo do Espírito Santo. E isso é fantástico, meus amados irmãos. São as engrenagens do trator funcionando. A igreja para apenas de se concentrar em si mesmo, em instituição, dentro do local, dentro do templo, mas ela vai para as ruas, ela vai para as casas e ela faz a diferença na sociedade. Ela apenas não absorve para si, mas ela tem para si e para dar muito mais para os outros. E quando nós falamos em crescimento e multiplicação, muitas vezes no modelo tradicional, o crescimento é lento e muitas vezes imaturo. As pessoas não se aprofundam tanto no conhecimento, mas quando colocamos a nossa igreja formada com pequenos grupos, o crescimento se torna rápido e equilibrado, porque todo mundo é tratado, todo mundo é cuidado. As pessoas vivem em uma comunidade e cuidam uma das outras. Modelo tradicional sem pequenos grupos. As atividades da igreja tradicional não são erradas, mas entendemos que são insuficientes para transformar as pessoas, porque elas tendem a focalizar na própria organização e não nas pessoas. As carências do modelo tradicional se devem a uma agenda, às vezes, de muitos programas, onde poucos fazem e os demais apenas estão ali para ouvir.
ao invés de serem transformados. Mas muitas vezes a transformação não acontece. A mudança profunda acontece quando há relacionamentos entre os irmãos, quando as pessoas compartilham na vida do outro o Cristo que elas possuem. Nós, da Igreja Metodista Wesleyana, nós somos uma igreja tradicional, mas nós somos uma igreja tradicional cuja uma das nossas estratégias para cuidar das pessoas e delas fazermos discípulos de Jesus são os pequenos grupos. Nós entendemos que através da palavra do Senhor, observando na palavra do Senhor, nós entendemos que uma maneira da igreja se organizar para ser uma bênção na vida da comunidade é se organizar em pequenos grupos. Isso não anula as reuniões de celebração que nós possuímos e todos os ministérios da igreja local. Não, isso não anula, né? Mas isso visa equipar e abençoar todos os ministérios, todos os departamentos, todas as pessoas que se reúnem lá no templo. Dando continuidade, meus irmãos, todo grupo na igreja é um PG? Todo grupo que se organiza dentro da igreja, será que ele é um pequeno grupo? O que é necessário para ser um pequeno grupo? Muitos grupos dentro da igreja são chamados de PGs. Quando eu falo PGs, são pequenos grupos. Muitos grupos são chamados de PGs. Entretanto, eles não são PGs. E é isso que nós queremos compartilhar com você e esse é o foco da nossa lição hoje. PG, pequeno grupo, é muito mais que uma reunião. Mais do que um grupo. Ele é a comunidade cristã de base. Muitos grupos não vão adiante, pois não possuem a identidade do corpo de Cristo. São apenas grupos formados por pessoas, mas não são pequenos grupos. Então, o que não é um pequeno grupo? Talvez agora você vai se espantar um pouquinho, mas assista até o final, que você vai entender o que eu quero dizer. O que não é um pequeno grupo? Um grupo de oração não é um pequeno grupo. Um grupo de estudo bíblico também não é um pequeno grupo. Um grupo de discipulado não é um pequeno grupo. Um grupo de cura interior seria um pequeno grupo? Não, também não é um pequeno grupo. Grupo de apoio, encontro com amigos ou encontro de um grupo social, um grupo de pregação, nada disso é um pequeno grupo. Um grupo fechado, né, criado apenas para pessoas de um determinado departamento da igreja, ele também não tem identidade de pequeno grupo. E um grupo que não tenha como objetivo ganhar pessoas para Cristo e multiplicar-se, não é um pequeno grupo. Um grupo que não se submeta à liderança da igreja local, um grupo que seja apenas uma reunião social, como eu já disse, eles não são pequenos grupos. Assim, nós compreendemos que um pequeno grupo, ele tem oração? Tem oração, mas ele não é um grupo de oração. Ele tem ensino e edificação, mas ele não é um grupo de ensino bíblico. Ele tem discipulado? Tem, mas não é um grupo de discipulado. Existe cura interior dentro do pequeno grupo? Existe sim, e muitas maravilhas Deus tem feito na vida das pessoas, mas não é um grupo de cura interior. Há um apoio mútuo entre as pessoas, elas se ajudam? Sim, existe isso, mas também não é um grupo de apoio. Tem festa? Tem comida? Tem reunião social dentro do pequeno grupo? Tem, mas não é apenas uma reunião social. Tem louvor, então? Tem palavra? Tem sim, tem louvor, tem palavra, mas não é um culto congregacional. Eu gostaria muito que você entendesse bem o conceito do que é um pequeno grupo. Não confunda as reuniões com pequenos grupos. Pequeno grupo, ele é muito mais que uma reunião. Repetirei, não confunda reuniões com pequenos grupos. O pequeno grupo, ele é muito mais que uma reunião. Então, pastor, o que seria um pequeno grupo? O que é um pequeno grupo, então? Um pequeno grupo, ele busca ser uma
comunidade. Ele procura facilitar a vida do próximo. O pequeno grupo, ele visa a edificação e o crescimento espiritual dos seus membros, das pessoas que fazem parte. O pequeno grupo, ele visa o evangelismo, a pregação da palavra do Senhor. Ele procura o crescimento, a multiplicação em novos cristãos formados através da base da palavra do Senhor. O pequeno grupo é uma reunião que tem identidade, porque ele tem um local e uma constância, onde as pessoas se reúnem uma vez por semana, no mínimo. Um pequeno grupo, ele gera vida. As pessoas dentro do pequeno grupo, elas são cuidadas, elas são pastoreadas. E principalmente, um pequeno grupo, ele cumpre o mandamento da Escritura que diz que devemos amar ao nosso Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O pequeno grupo é um lugar de amor, é um lugar de relacionamento, é um lugar de compartilhar a palavra do Senhor, é um lugar que as pessoas procuram ser uma comunidade. Não é apenas uma reunião semanal, mas diariamente as pessoas se amam e cuidam uma das outras, porque elas entendem que o relacionamento que elas possuem é o relacionamento que o Senhor deseja que nós devemos possuir, amar uns aos outros. Nós entendemos então que o relacionamento entre as pessoas, entre os irmãos, ele é muito mais importante do que a reunião. Dentro de um relacionamento que você mantém com as pessoas da sua igreja, com as pessoas do seu grupo, elas vão se sentir valorizadas pelo amor de Cristo que há na sua vida. Dentro de um relacionamento, as pessoas caminham juntas. Elas são colaborativas, colaboram umas com as outras, com as suas necessidades, com as suas dificuldades, com as suas lutas. Elas vibram também com as conquistas, elas dividem as alegrias e as tristezas umas com as outras. E elas compartilham principalmente do Cristo que está na vida dela, com o seu próximo, com o seu outro irmão, compartilham Cristo um com o outro. Amados, isso é fantástico, isso é maravilhoso, é uma maneira, é um modelo de ser igreja que vai muito além do que nós estávamos acostumados, mas que o Senhor nos capacite, nos abençoe, que nós possamos ir muito mais além, possamos amar o nosso próximo e cuidar da igreja para que ela não se perca, cuidar do nosso irmão que está do nosso lado, não estar apenas dentro do templo, mas estar dentro do templo e estar também se reunindo com os nossos irmãos e prestando assim o cuidado que todos merecem. Base bíblica para os pequenos grupos. Eu vou deixar agora aqui com você algumas bases bíblicas para que você faça a leitura. A tela vai ser colocada aí e você vai ter algumas bases aí, algumas inspirações na palavra do Senhor para você compreender melhor como é a organização de grupos dentro do cotidiano cristão, dentro do cotidiano da vida com Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 18, do versículo 13 ao 27, Moisés, o grupo ali das pessoas ali, do povo de Israel era muito grande, Moisés precisava lidar com todas aquelas pessoas, até que em determinado momento ele estava ficando muito exausto, porque ele não estava conseguindo resolver todas as questões e os problemas pertinentes àquelas pessoas ali. Então seu sogro Jetro ordenou Moisés, sugeriu, melhor dizendo, a Moisés, separe em grupos de 10, em grupos de 100, em grupos de 1000, assim você vai conseguir melhor tomar conta dessas pessoas e eles vão se cuidando um dos outros. Em Mateus, no capítulo 16, de 13 a 20, mostra Jesus organizado ali com seus 12 discípulos. Em João, do 20 ao 21, mostra a grande comissão da igreja, como devemos ir e fazer discípulos. Aí temos diversas referências bíblicas, João, do 1 ao 39, João, capítulo 2, versículo 2, Lucas, do capítulo 6, no versículo 12, no capítulo 11, no versículo 1, mostra Jesus vivendo entre as pessoas, Jesus mantendo relacionamento com as pessoas. E na igreja
na primeira igreja cristã, né, em Atos, que está registrado lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42 a 47, em Hebreus 5, no versículo 42, nos mostra que a primeira igreja se reunia em casas, e a igreja estava ali cuidando e amando um ao outro, mantendo a sua base no relacionamento. Amados irmãos, continuando falando aqui sobre igreja, eu estive alguns anos atrás, eu estive ali na região de Israel, da Palestina, e dentre todos os lugares que eu visitei, eu conheci um lugar bem curioso, né? Conforme essa foto que você está vendo aí, eu fui até esse lugar. Lá se chama Gruta do Deus Pan. Essa Gruta do Deus Pan, ela se localiza ali em Cesareia de Filipe. Ela fica ali na nascente do Rio Jordão. Teve um fato muito interessante que aconteceu aí neste lugar. Esse lugar, na época de Cristo, nos tempos bíblicos, né, do nosso Senhor Jesus, esse lugar era um lugar de adoração a um Deus Pan. Agora eu estou colocando aí para você ver a foto do Deus Pan, né, na mitologia deles. Esse Deus Pan, essa fotinho aí, ela era impressa nas moedas naquela época. O Deus Pan, em muitas mitologias, ele é chamado de Faunos, Silvânios, Lupercos, no Diabo de Tarô, né? O seu lado feminino é a fauna. Ele é Exu na Umbanda, Orixá fálico, é o Capricórnio na astrologia, Dionísio, deus do vinho, é o Baco, deus dos famosos bacanais. Muitas vezes ele é comparado aos deuses caçadores, ou ainda até o Tupã, pajé, caboclo, tal. Tanta mitologia em cima desse Deus Pan. O Deus Pan é uma antiquíssima divindade grega cultuada originalmente na região da Arcádia. Pan é o guarda dos rebanhos que tem por missão fazer e multiplicar o rebanho. Na mitologia também diz que ele é o deus dos bosques, o deus dos pastos, o protetor dos pastores. Diz que ele veio ao mundo com chifres, orelhas e pernas de bode. Também diz que ele é o filho de Mercúrio, né? Ele é uma explicação de uma alegoria de um deus misto, bode mais humano, e por isso ele é o filho de Mercúrio, né? E era bastante natural que o mensageiro dos deuses, sempre considerado intermediário, estabelecesse a transição entre os deuses de forma humana e os anteriores de forma animal. Por que tudo isso? Então era um lugar muito mitológico. Jesus chegou neste lugar, ele olhou para Pedro, juntamente ele estava ali com seu pequeno grupo, com seus discípulos, ele chegou neste lugar e disse assim: Pedro, tu és pedra. Olhando para este lugar, ele disse: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas, olha o que Jesus falou, que fantástico. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus se reuniu ali com teu grupo, e com o líder daquele grupo ali, em especial Pedro, e disse para eles: vocês são a minha igreja, e sobre vocês eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. Meus queridos irmãos, nós somos a igreja de Cristo, independente da maneira como nós nos organizamos, sendo tradicionais, com ou sem pequenos grupos. Nós somos a igreja de Cristo e temos certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, em nome de Jesus, quando você se reúne lá com o teu grupo, você tem a convicção no teu coração que vocês são a igreja de Cristo e as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Dando continuidade, qual é a vantagem de participar de um pequeno grupo? Qual é a vantagem de se reunir em grupos? Quando nós entendemos e observamos, e isso também é estatístico,
que quando nós nos reunimos em pequenos grupos, as pessoas que fazem parte dessa organização, as pessoas que são membros deste grupo, eles se sentem mais valorizados, eles se sentem mais aproximados uns dos outros, eles se sentem atendidos nas suas necessidades. Dentro de um pequeno grupo, é um lugar onde nós observamos e descobrimos muitas vezes dons, talentos, muitas vezes pessoas que têm vergonha de participar dentro da igreja tradicional. Dentro do pequeno grupo, ela compartilha a palavra, ela conta a sua experiência, ela louva ao Senhor, porque ali não é um lugar totalmente formal, mas é um lugar informal, onde ela pode ter a liberdade de expressão, né, onde ela pode compartilhar quem ela é. Então isso é uma vantagem de participar do pequeno grupo. É mais fácil de você ensinar as pessoas dentro de um grupo pequeno, porque ali as pessoas prestam mais atenção e elas compartilham da palavra com você e ela levanta a mão e pergunta sobre a sua dúvida, né? E o crescimento numérico, quando se trata de igreja formada em pequeno grupo, é muito grande, né? As pessoas se integram melhor, né? Elas se sentem, nós dizemos sempre que cada membro é um ministro e que cada casa é uma igreja, é um lugar onde nós podemos formar novos líderes, porque as pessoas criam o propósito de trabalhar para o Senhor e ele se estende por toda a cidade. Muitas vezes visualizamos a igreja como um conjunto de departamentos, em vez de ver que é um conjunto de relacionamentos. Nós precisamos enxergar que os pequenos grupos é a igreja de Cristo formada fora do prédio, né? Não é apenas um prédio. Muitas vezes o mover de Deus diz para a gente ir, mas os nossos prédios dizem para nós ficarmos, porque nos acomodamos à situação de ficar somente dentro do prédio, dentro do templo, e não vamos para fora. O mover de Deus diz para a gente buscar os perdidos, mas os prédios dizem, deixem que eles venham até nós. E a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 13:16 diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo de Deus e o Espírito do Senhor habita em cada um de nós. Nós fomos criados em uma cultura em que o templo é o local em que nós encontramos a Deus. Ou seja, estar dentro do templo é o lugar mais importante. Já com os PGs, nós entendemos que isso é muito diferente, pois precisamos aprender que nós somos o templo de Deus. Nós, da Igreja Metodista Wesleyana, nós somos uma igreja congregacional, com pequenos grupos. Nós entendemos perfeitamente a importância e a necessidade dos pequenos grupos. Nós mantemos sim a nossa estrutura organizacional e congregacional, mas nós damos principalmente a liberdade para o agir do Espírito Santo. Então nós entendemos que precisamos manter a nossa maneira de ser, mas precisamos também adaptar este momento de crescimento, este momento de compartilhamento da palavra do Senhor. E uma das estratégias que o Senhor tem nos dado é trabalhar com grupos pequenos, é manter o relacionamento entre as pessoas, é levar a palavra do Senhor não só dentro dos nossos templos, mas é levar a palavra do Senhor dentro dos lares, dentro dos relacionamentos, é transmitir a comunhão do Cristo, que nós cremos que existe dentro de cada um de nós, transmitir essa comunhão com Cristo, que está com o nosso irmão do nosso lado, é levar às pessoas o Cristo que existe dentro de nós, para que elas conheçam. Então nós entendemos que a melhor estratégia é trabalhar com pequenos grupos, é cuidar pessoalmente, é onde as pessoas se sentem mais cuidadas, mais amadas e mais valorizadas. Por isso, não abrimos mão de ser uma igreja tradicional e congregacional, mas adaptamos dentro desse nosso modelo de igreja os pequenos grupos como estratégia de relacionamento, de cuidado e de crescimento. Nós estamos por muitas vezes
Nós, quando eu digo os cristãos em geral, estamos por muitas vezes apenas empurrando o trator e não permitindo que as engrenagens dele possam funcionar conforme o Espírito Santo deseja, né? Mas podemos fazer muita coisa para mudar a realidade. Precisamos observar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz como nós devemos conduzir. A palavra do Senhor nos demonstra Jesus participando de relacionamentos, Jesus cuidando de perto das pessoas, Jesus indo de casa em casa, nos mostra a primeira igreja, os primeiros cristãos se reunindo dentro dos lares, abençoando a vida um do outro, cuidando dos relacionamentos, cuidando das necessidades, tendo comunhão uns com os outros. Por isso, observando no manual que a palavra do Senhor, nós queremos que o nosso trator, a partir de agora, ele tenha em suas engrenagens o poder do Espírito Santo para que ele possa funcionar perfeitamente conforme o Senhor quer. Guarde essa frase: cada casa, uma igreja, cada membro, um discípulo. Em nome de Jesus, eu termino esse vídeo dizendo que em Cristo eu amo muito você. Até a próxima, meu amado irmão. Muito obrigado pela tua atenção. Fique com Deus. O Senhor continue te abençoando. Um beijo no teu coração. Até a próxima.